Olá! No programa de hoje nós vamos conversar aqui com este ícone do fotojornalismo no Brasil, que é o José Luiz da Conceição, conhecido como Conceição no meio do jornalismo. Ele que passou pelos principais órgãos de imprensa, como o Estadão, o Globo, o Jornal da Tarde e o famoso Notícias Populares, onde ele fez uma boa parte da carreira, e vai falar um pouquinho sobre essa carreira do fotojornalista, né? Como é que ele vê a questão dessa transformação da imprensa, que passou da mídia impressa para a mídia online, e um pouquinho da experiência dele, experiência vasta que ele tem na área do jornalismo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, para poder trocar uma experiência, falar um pouco de fotografia. Falar de fotografia onde hoje todo mundo é fotógrafo. Hoje todo mundo com celular, uma dona de casa, um velhinho com celular, ele é um fotógrafo. O que diferencia nós, um pouco mais experientes do que esse pessoal, é justamente que nós profissionais pensamos a fotografia. Então aí tem um pouco de diferença aí. Mas no fundo todo mundo é fotógrafo e falar de fotografia é uma das coisas mais prazerosas, porque o fotojornalismo, que foi a minha escola, ela me deu grandes oportunidades de estar em lugares que poucas pessoas estiveram a oportunidade, de conviver com pessoas que na vida comum nós não teríamos a oportunidade no nosso dia a dia, e principalmente de fazer amizades. A troca de experiência nesse campo é muito importante, você manter a ética, manter o respeito profissional com os colegas e principalmente saber que o seu colega que está do seu lado, ele está na mesma pauta que você, tentando fazer a melhor foto, tanto quanto você está com o objetivo também fazer a melhor foto. Conceição, eu sei que você, pelo Notícias Populares, que é um jornal foi muito famoso por cobrir só notícias policiais, né? E você tem muita experiência nisso, inclusive o Regional Press, o nosso Regional Press, ele tem bastante acesso, a gente percebe que as notícias policiais são as que mais chamam a atenção do público. E você, a gente conversando, disse que cobriu os bastidores, né, do Carandiru. Conta pra gente como é que foi isso e essa experiência de cobrir praticamente a maior rebelião que teve na história desse país. Então, eu trabalhei por 10 anos no Jornal Notícias Populares. O Jornal Notícias Populares, para quem não conhece, é um jornal que trabalhava basicamente na periferia, cobrindo aquelas reportagens que os outros grandes jornais não faziam. Então, a minha rotina no jornal era assim, eu chegava lá, já tinha uma chacina, um crime para ir cobrir. Então, eu ia lá para a Zona Leste, por exemplo, fazia aquela chacina, aquele crime e voltava. Quando voltava na redação, o chefe já falava, pô, que bom que você chegou, porque tem uma outra pauta para você fazer. Você vai ter aqui agora, lá na delegacia de Santo Amaro, porque um cara foi estuprado por uma cenoura e a gente não quer a foto do cara, a gente quer a foto da cenoura. Então toca aí lá na delegacia fotografar a cenoura. Quando eu voltava, o chefe falava assim, poxa, que bom que você voltou, porque tem uma pauta aí, onde lá na Zona Norte, num centro espírita, o Elvis Presley abaixou. Então você tem que ir lá atrás do Elvis Presley. Então eu ia lá para a Zona Norte, atrás do Elvis Presley, que tinha baixado no centro espírita. E quando eu voltava, pensando que já ia embora, o chefe falava assim, pô, que bom que você voltou, porque agora você tem que arranjar uma mulher que tope sair pelada no jornal, porque no domingo a gente vai ter uma matéria especial sobre as mulheres que geralmente o jornal publicava na capa. Então eu tinha que sair atrás de alguém que topasse sair pelada. Essa era a rotina básica do Jornal dos Populares no meu dia a dia. Então, cada pauta era um desafio, nada era programado e você tinha que se virar nos 30. Isso vai dando uma grande experiência. Eu fiz muitos crimes, muita cobertura e entre elas a do Carandiru. Eu me lembro que naquela madrugada eu fiquei de plantão, eu segui uma ambulância para flagrar os corpos que estavam sendo levados para um hospital e a gente foi preso pelos policiais que impediram que a gente tivesse acesso na hora que eles abrissem a porta lá. E nas noites que se sucederam, eu também trabalhei na madrugada, naquela cobertura no IML, cobrindo as famílias, os enterros. Foi realmente uma das coberturas mais emocionantes, porque ela, além de ter sido uma tragédia, né, onde morreram 111 presos, né, e até hoje, o mais triste é que ninguém foi tido como culpado naquela história toda. Então, foi uma das coberturas que mais me marcou. Fora as outras tantas coberturas em presídios, em rebeliões que eu fiz por aí, em delegacias, que foram inúmeras.
E fora essa também, uma das que mais me marcou, já pela fase do Jornal Globo, onde eu fiquei por 10 anos, foi ter feito a cobertura dos Mamonas Assassinas. Quando os Mamonas sofreram aquele acidente, eu fui um dos primeiros que subiu lá no local e fiz os corpos todos despedaçados, aquela tragédia toda que comoveu todo o país. E fora as outras grandes coberturas também, como tragédias aéreas e coisa e tal. Agora, na minha fase do Jornal Globo, eu fiz muita cobertura de conflitos agrários pelo país. Invasões de terra, conflito entre fazendeiros e sem terra. Fiz muitas viagens pela Amazônia, cobrindo aldeias indígenas, o modo de vida deles. Então, assim, foi uma gama de experiência ao longo desses 30 anos que me permitiram hoje falar assim que, mesmo passado 35 anos, eu acho que mesmo com toda essa transformação que a fotografia digital hoje com relação ao que era analógico e tal, toda essa transformação tecnológica, tem uma coisa que não mudou, que é o fato de você ter alguém para ir lá produzir a imagem. Então, a forma como você vai se posicionar, a forma como você vai chegar até o local, a forma como você vai criar suas fontes, isso é uma coisa muito pessoal. Então, independente dessa transformação tecnológica, o fotógrafo é aquele cara que tem que ter uma presença de espírito, ele tem que ser um cara que tenha o seu autoconhecimento, ele sabe dos seus limites, né? Ele sabe o equipamento que ele tem na mão, os recursos que ele oferece e principalmente está preparado para o desafio. Porque nessa profissão de repórter fotográfico, a gente só tem uma única certeza, que toda pauta que a gente vai fazer, a gente vai enfrentar o não. É o não da pessoa que não vai deixar você entrar no prédio, é o não daquele político que às vezes não quer que você faça aquela foto, Então o não a gente já tem. Então como você vai transformar esse não num sim e principalmente produzir a foto e em muitos casos perigosos sair vivo dela, é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos da profissão. Voltamos já. Se você deseja ser um repórter fotográfico, você tem que saber de antemão que é uma profissão de risco. Não é uma profissão de risco só na parte física, mas é também você saber que você, em alguns momentos, você vai ter que arriscar, sair daquela zona de conforto, buscar um ângulo diferenciado para poder fazer a foto, sabendo que aquela ousadia pode talvez não dar certo. Então vamos imaginar o seguinte, você arrisca que aquele determinado cara que está numa delegacia, que vai sair por aquele corredor, está lá, e você de prontidão, você sabe que de repente, no meio daquela cena, alguma coisa pode mudar. O policial pode pegar o preso, sair por outro lado, e você tem que ser rápido e ágil e arriscar com o seu instinto de sacar o que pode estar acontecendo, antecipar os fatos. Então, às vezes, você tem que, muitas vezes, correr esse risco de saber que você pode estar saindo de uma área de conforto, buscar um ângulo que, às vezes, é o menos indicado. Mas se você confiou no seu instinto, pela sua experiência, você tem que arriscar. Então, é uma profissão de risco. Não é uma profissão, não é só um risco físico de que você vai levar um tiro, mas é, por exemplo, um caso como esse, em que você vai ter que ter um pouco e acreditar no seu faro. Muitas vezes dá certo, às vezes pode dar errado, mas você tem que saber que é um risco que você vai correr. Agora, tem um risco físico, de você estar no meio de um tiroteio, você saber se posicionar. Eu vejo hoje muitos fotógrafos que sofrem muitos acidentes nos conflitos, mas também em partes existe aquela... Eu sempre acho que assim, hoje com nossos recursos técnicos, você tem que ter a possibilidade de fazer as coisas à distância, com a estratégia objetiva. Mas eu vejo muito cara que se arrisca, às vezes, gratuitamente. Ele quer chegar com a grande angular, fazer alguém sendo agredido, quando na realidade, o repórter fotográfico, se ele foi agredido por algum momento, por uma má colocação, ele foi errado. Porque na realidade, ele teria que estar fotografando o agredido, não ele sendo a pessoa a ser agredida. Então ele estava na posição errada. Então o fotógrafo ele tem que saber que em algum momento
ele vai estar vivendo condições em que ele vai ter que estar meio distante e fotografar de distante, porque tem que garantir a imagem. O fotógrafo não pode virar notícia. Então isso vai tudo de acordo com a experiência. Uma outra coisa é assim, eu fiz muita cobertura e muitas vezes eu passei muitos riscos de vida. Assim. Qual foi o caso assim, que mais te marcou que você chegou a... Foram inúmeros. Um deles, por exemplo, eu recebi um fotógrafo, tem que fazer fontes também. Não é só esperar que o repórter faça fonte, mas o fotógrafo tem que fazer suas fontes também. E numa dessa de buscar fonte, eu consegui um contato com um cara que era procurado pela polícia, que ele era um justiceiro, que tinha matado mais de 30, 40, era acusado de ter matado um monte de gente. E a imprensa toda, a polícia estava atrás dele. E eu consegui, através de um contato, falar com esse cara. E eu fui levado para o covil desse justiceiro, num carro frio deles, e quando eu fui me ver, com a cabeça coberta, eu estava no meio de uma favela onde eu ia fazer uma foto exclusiva. Eu não sabia se realmente eu estava sendo levado para fazer a foto mesmo, ou se eu estava sendo sequestrado, porque nessa hora você não sabe o que se passa na cabeça de um bandido, mas um fotógrafo tem que arriscar. E eu fui rezando, mas eu deu tudo certo, consegui chegar lá, encontrar o justiceiro. Quando ele apareceu, a primeira coisa que eu falei, vamos fazer uma foto de você sem camisa. Ele falou, por que você quer aparecer sem camisa? Eu falei, não, porque se de repente amanhã você aparece, apanha ou aparece com alguma lesão, a gente tem como provar que você estava bem até ontem. E ele tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, eu vi que eles não iam me fazer nenhum mal, porque senão o cara não ia tirar a camisa. Então são umas pequenas estratégicas que você na hora vai buscando. E muitos tiroteios, conflitos agrários, por exemplo, é um caso que você tem que ficar muito atento, porque naqueles anos 80 principalmente, onde havia as grandes invasões de terra lá no Pontão do Paranapanema, era comum ter muito tiroteio entre fazendeiros, entre os jagunços, fora as grandes rebeliões de presa também, que não só por tiro, mas com pedra, com pau. Então foram inúmeros, muitos protestos e coisa e tal. E fora esse também, teve também vários outros incêndios. Incêndios no Xingu, onde o fogo foi cercando eu e o meu amigo repórter, e a gente ficou no meio de um fogo, a gente quase morreu, cobrindo um incêndio às margens lá das tribos do Xingu. Bom, agora vamos falar um pouquinho, você passou pelos principais jornais impressos do país, e hoje é uma mídia que está perdendo espaço para mídia online. Você viu, te mostrei o projeto do Regional Press. Queria primeiro que você desse o seu parecer, você como um fotojornalista muito experiente, o que você achou do Regional Press e como é que você vê essa transição da mídia impressa para a mídia online. Então, hoje em dia existe uma grande rapidez nessa transformação. Então, muitas vezes é tão rápido que os próprios os órgãos de imprensa não conseguem dar tempo de acompanhar. Hoje as mídias sociais, hoje essa transformação do analógico para tecnológico, para digital, o impresso que está sendo menos valorizado hoje, mas o pessoal partindo mais para a área digital. Mas de qualquer forma, independente da plataforma que seja, sempre vai ter que ter alguém para editar esse material, para fazer o recorte daquela história. Vai ter que ter alguém para ir lá no front e fazer esse registro. Isso não mudou. O que mudou talvez tenha sido alguns conceitos com relação a exigências na qualidade. Porque hoje, com essa coisa de você pôr o mais rápido possível, muitas vezes está se deixando de lado a qualidade. Então é mais importante, às vezes, você pôr a foto do jogador de futebol lá no começo do jogo do que basicamente ficar esperando um pouquinho mais e o momento certo de publicar aquela foto do juiz que anulou indevidamente o gol. Esse era o mais importante. E não qualquer lance do jogo. Porque para qualquer lance do lance não precisa ter um profissional. Então aquele momento de esperar o momento certo, onde a notícia realmente é importante. É coisa que tem que se discutir muito e avaliar.
que tipo de jornalismo que nós estamos produzindo hoje, né? Isso tudo é muito importante e faz parte para a gente refletir. Agora, independente de qualquer coisa, acho que a proposta do site ela é muito interessante. Por quê? Porque quanto mais notícia você tiver gerando, mais conteúdo, seja das mais variadas áreas de atuação do jornalismo, quem sai ganhando com isso é o leitor. Então, muitas vezes, o leitor busca em determinado segmento aquilo que lhe agrada. Na época do jornal Notícias Populares, por que o jornal fazia sucesso? Por quê? Ele dava espaço para um tipo de jornalismo que a grande imprensa muitas vezes não dava, que era cobrir a periferia, o dia a dia das pessoas que pegavam ônibus, das pessoas que acordavam cedo, que pegavam o trem naquelas condições. Hoje, o que você vê hoje nos telejornais, que é os jornais mais comunitários, voltados para essa área, aí você vê os jornais matutinos, era o que o Jornal Notícias Populares fazia. Dava espaço para esse público, que frequentemente era o leitor do jornal, que era o trabalhador. Então eles estão começando a descobrir isso, tal, fazendo outro tipo de cobertura, tal, muito mais aprofundada e coisa e tal. Mas é isso. Você tem que saber o tipo de conteúdo e o público que você quer atingir. Agora, se a proposta é de oferecer notícia, quanto mais o leitor, a população estiver informada, quem sai ganhando com isso é a população. Mas pelo pouco que eu vi, teve uma coisa que me agradou, que ele já é adequado para a plataforma do celular. Que hoje, pela rapidez que as pessoas têm, pelo celular, quanto mais você tiver a condição de oferecer melhores qualidade via por essa ferramenta, isso é muito importante, porque você ganha etapas aí, né? E todo mundo hoje está com o celular na mão. Eu acho que a proposta é muito legal, eu acho que é muito importante que se tenha um banco de imagem de tudo que seja produzido pelo jornal, que vocês vão guardando isso, que vocês cataloguem, porque eu sempre digo que a boa foto não é aquela que você fez, a boa foto é aquela que quando você precisa dela, você acha. Então você tem um banco de imagem rico, que abranja toda essa região, é muito importante, porque a grande imprensa muitas vezes está fora daqui, né? Não tem tempo de vir para cá por uma série de motivos. E quem está nesse espaço tem toda a chance de produzir um material diferenciado e enviar para os outros jornais. E fazer as parcerias. Eu acho que é por aí. Legal, então. Agradeço muito a sua participação. Esse é o grande fotojornalista José Luiz da Conceição, conhecido no meio jornalístico como Conceição. Inclusive tem vários seguidores e fãs aqui em Araçatuba. Como a gente descobriu, ele veio cobrir um evento, está trabalhando também na área institucional. E a gente agradece a sua participação no Repórter Web do nosso Regional Press. Muito obrigado, Conceição. E só para quem quiser conhecer um pouco das histórias e bastidores, eu tenho um canalzinho no YouTube, chama Grilo na Foto. Vamos lá, Grilo na Foto? Grilo na Foto. Daí tem lá onde eu conto as aventuras e mostro as coisas que eu dei certo, as coisas que deu errado, mas tudo para motivar a você a ser um fotógrafo e correr atrás do seu sonho.